No Pará, existe uma represa que já recebeu 3 nomes diferentes, que aparece e desaparece de planos oficiais desde a década de 1980 e que, segundo o governo brasileiro, simplesmente não existe mais. O problema é que documentos técnicos e relatórios de engenheiros contam uma história bem diferente dessa negativa pública. Essa represa se chama Babaquara, depois rebatizada de Altamira. E ela é a peça que faltava para entender por que Belo Monte, a usina mais polêmica da história recente do Brasil, nunca conseguiu operar com toda a sua capacidade. Sem essa segunda barragem rio acima, o Xingu não tem água suficiente durante boa parte do ano para mover as turbinas da usina principal. Neste vídeo, você verá a origem desse projeto nos anos 1980, o motivo pelo qual foi escondido do público por décadas, a escala de destruição que representaria caso saísse do papel e por que especialistas acreditam que ele ainda está nos planos do governo brasileiro. A história começa em 1975, quando o governo brasileiro, ainda sob o regime militar, deu início aos primeiros estudos de inventário hidrelétrico da bacia do rio Xingu. A intenção, desde o início, era aproveitar o potencial energético de um dos maiores afluentes do Amazonas, e os engenheiros responsáveis pelo levantamento perceberam rapidamente que uma única barragem não seria suficiente para extrair o máximo de energia daquele trecho do rio. Em 1980, a estatal Eletronorte começou a desenvolver estudos de viabilidade técnica e econômica para o que seria chamado de Complexo Hidrelétrico de Altamira, formado por 2 usinas conectadas funcionalmente, a de Cararaú e a de Babaquara. A primeira, depois renomeada Belo Monte, ficaria mais próxima da cidade. A segunda, maior em quase todos os aspectos, ficaria rio acima, represando uma área de floresta tão extensa que ainda hoje serve de referência para medir o tamanho de outros desastres ambientais na região. Em 1988, o projeto completo foi formalmente apresentado pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica. Os números, mesmo àquela altura, já eram impressionantes. A usina Cararaú teria capacidade de 11 mil megawatts e formaria um lago de até 1.200 quilômetros quadrados. A Babaquara, por sua vez, teria 6.600 megawatts de potência instalada e um reservatório que poderia chegar a 6.200 quilômetros quadrados, alagando uma área diretamente acima da cidade de Altamira. Para se ter ideia do peso desses números, toda a capacidade hidrelétrica instalada no Brasil naquela época somava cerca de 25 mil megawatts. As 2 barragens do Xingu, juntas, prometiam entregar perto da metade disso em um único trecho de rio dentro da floresta amazônica. O ano de 1989 marcou um ponto de virada na narrativa pública desse projeto. Durante o primeiro encontro dos povos indígenas do Xingu, realizado na cidade de Altamira, a liderança indígena Tuira Kayapó protestou de forma contundente contra os planos da Eletronorte, encostando a lâmina de um facão no rosto do presidente da estatal durante um discurso sobre a construção da usina Cararaú. A cena, registrada por fotógrafos e correspondentes internacionais, transformou o projeto em símbolo de resistência indígena e gerou enorme pressão sobre o governo brasileiro. Como resposta, a Eletronorte tomou 2 decisões estratégicas. A primeira foi trocar o nome de Cararaú por Belo Monte, já que a palavra original tinha um significado religioso sagrado para o povo Kayapó. A segunda, mais relevante para essa história, foi anunciar que as barragens planejadas rio acima de Belo Monte, incluindo a maior delas, a Babaquara, seriam retiradas dos planos oficiais. Por anos, essa retirada foi interpretada de forma literal por boa parte das lideranças indígenas e da opinião pública. Até 1995, muitos acreditavam que a ameaça de Babaquara havia sido definitivamente neutralizada. Só que a atividade de engenheiros da Eletronorte continuava nos locais previstos para a obra, um sinal de que o projeto não tinha sido abandonado, apenas retirado temporariamente do discurso público. Em 1998, exatamente como indicavam esses sinais, a barragem reapareceu nos planos oficiais do setor elétrico, agora sob um novo nome, Altamira, fazendo referência à cidade que ficaria às margens do enorme reservatório.
Pesquisadores que acompanham o caso há décadas, como o cientista Philip Farnside, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, descrevem essa mudança de nome como um esforço deliberado para escapar do peso simbólico que a palavra Babaquara havia acumulado ao longo de 2 décadas de críticas e protestos. Esse padrão de reaparecimento sob disfarce não é exclusivo dessa barragem. Outro caso, na bacia do rio Tapajós, mostra a hidrelétrica de Chacorão seguindo um roteiro parecido, presente nos planos originais, depois retirada de anúncios públicos, mas mantendo viva, em paralelo, a infraestrutura de transporte que dependeria exatamente daquela barragem para funcionar. A ideia central que sustenta a existência da Babaquara não tem relação direta com gerar energia por conta própria, e sim com regularizar a vazão do rio Xingu para que Belo Monte consiga operar com mais eficiência ao longo de todo o ano. O Xingu tem um regime extremamente sazonal, com um longo período de seca em que o volume de água despencaria a ponto de inviabilizar o uso pleno das turbinas de Belo Monte. Na prática, funciona como uma caixa de água gigante, posicionada estrategicamente rio acima, capaz de armazenar volume suficiente durante a estação chuvosa e liberá-lo de forma controlada durante a estiagem, garantindo que a usina principal não fique ociosa por meses. Em números, Belo Monte foi projetada com 11.181 megawatts de capacidade instalada, mas seu reservatório próprio ocupa apenas 440 quilômetros quadrados, uma área relativamente pequena para uma usina desse porte. Essa combinação só funciona de verdade se existir rio acima uma reserva de água equivalente a um lago do tamanho de países inteiros, e é justamente essa reserva que a Babaquara representaria. Entre os pontos que mais chamam a atenção nessa história está a desproporção entre o tamanho dos 2 empreendimentos. Belo Monte, com seu reservatório compacto, conseguiu se apresentar publicamente como uma usina relativamente comedida em termos de área alagada, especialmente quando comparada a represas amazônicas mais antigas. A Babaquara, no entanto, inundaria uma área de até 6.140 quilômetros quadrados, o equivalente a 2 vezes o tamanho do lago formado pela represa de Baubina, no Amazonas, e 2 vezes o de Tucuruí, no Pará, ambas já conhecidas por seus impactos ambientais devastadores. Essa área ficaria concentrada majoritariamente em terras indígenas do povo Kayapó, atingindo diretamente comunidades que dependem do rio para transporte, pesca e subsistência. Outro destaque técnico está relacionado ao regime de operação previsto para o reservatório. Diferente de represas que mantêm um nível de água relativamente estável, o projeto da Babaquara previa uma variação anual de até 23 metros no nível do reservatório, expondo repetidamente uma faixa de terra de 3.580 quilômetros quadrados, conhecida tecnicamente como zona de depressionamento. Nessa área, a cada ciclo de enchimento e esvaziamento, cresceria rapidamente uma vegetação herbácea que se decompõe com facilidade quando submersa novamente. Esse processo de decomposição, somado à floresta original, que ficaria permanentemente debaixo d'água, geraria grandes volumes de gases de efeito estufa, especialmente metano, um gás com potencial de aquecimento muito superior ao do dióxido de carbono. Estudos científicos calcularam que o conjunto formado por Belo Monte e Babaquara levaria mais de 4 décadas para alcançar um saldo positivo de emissões em comparação com uma usina equivalente movida a gás natural, um dado que contraria diretamente a imagem de energia limpa associada às hidrelétricas. A escala humana do projeto também merece destaque. O plano original para o rio Xingu não incluía apenas Belo Monte e Babaquara, mas um total de 6 barragens na mesma bacia, somando também os empreendimentos de Jarina, Cocraia-Morô, Ipixuna e Iriri. Juntas, essas 6 usinas exigiriam o deslocamento de aproximadamente 7.000 indígenas, distribuídos por 12 territórios diferentes. Das 6, apenas Belo Monte chegou a ser efetivamente construída e colocada em operação, mas as outras 5 nunca foram oficialmente canceladas, permanecendo descritas pelos próprios pesquisadores como obras ausentes da discussão pública, mas presentes, de forma discreta, em listagens técnicas do setor energético.
Belo Monte, mesmo sendo apenas uma fração do projeto original, já deixou um rastro de números que ajudam a entender o que significaria a chegada de uma vizinha do tamanho de Babaquara. A construção da usina principal exigiu a escavação de um volume de terra e rocha superior ao removido durante toda a construção do Canal do Panamá, um esforço que levou anos e que, mesmo assim, resultou em um reservatório considerado pequeno para os padrões amazônicos. O processo de licenciamento de Belo Monte se tornou um dos mais contestados da história do país, somando mais de 60 ações judiciais movidas por diferentes instâncias do Ministério Público, além de denúncias recorrentes sobre o descumprimento de condicionantes ambientais que deveriam ter sido cumpridas antes do início das obras. Pescadores relataram, ao longo dos anos, o aparecimento de peixes com deformidades na região, afetada pelo desvio do curso do rio, um indício direto das alterações provocadas no ecossistema aquático do Xingu. Se uma usina relativamente compacta já produziu esse volume de consequências documentadas, o salto de escala, representado por um reservatório 14 vezes maior, como seria o de Babaquara, sugere um nível de impacto sem comparação direta na história da engenharia hidrelétrica brasileira. Entre os desafios reais que mantêm a Babaquara no papel, o primeiro e mais evidente é justamente a oposição indígena e ambiental, que se intensificou exatamente no momento em que o nome do projeto foi associado publicamente à devastação anunciada. Esse tipo de resistência, historicamente, tem sido o principal motivo para que o governo prefira manter a obra fora dos discursos oficiais, mesmo continuando a sustentá-la em documentos técnicos. O segundo desafio é o próprio sistema de licenciamento ambiental brasileiro, que, apesar de falhas amplamente documentadas, ainda representa um obstáculo formal para qualquer tentativa de avançar com um projeto dessa magnitude em terras indígenas. Pesquisadores apontam, no entanto, que justamente esse sistema de licenciamento vem sendo sistematicamente fragilizado nos últimos anos, com redução de exigências técnicas e enfraquecimento dos órgãos responsáveis pela fiscalização, um cenário que tende a facilitar, e não dificultar, a retomada de projetos como esse. Esse enfraquecimento institucional não acontece isoladamente e está conectado a um movimento mais amplo de revisão de regras ambientais e de regras sobre o uso das terras indígenas para fins de geração de energia, mineração e expansão do agronegócio. Projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional discutem justamente a possibilidade de autorizar a exploração de recursos hídricos dentro de territórios indígenas sem a exigência de consulta prévia e consentimento das comunidades afetadas. Uma mudança que, caso aprovada, removeria uma das principais barreiras jurídicas que hoje dificultam o avanço de represas como a Babaquara. Há ainda um terceiro fator que mantém viva a possibilidade de retomada, e ele está diretamente relacionado ao desempenho insatisfatório de Belo Monte nos últimos anos. Construída como uma usina de fio de água, sem grande reservatório próprio, Belo Monte depende inteiramente do volume natural do rio Xingu para gerar energia, e justamente por isso vem enfrentando dificuldades crescentes durante os períodos de seca extrema que se tornaram mais frequentes na região. Relatórios recentes produzidos em parceria entre agências de pesquisa hídrica e universidades alertam que as hidrelétricas amazônicas podem perder até 40% de sua capacidade de geração nas próximas décadas, caso o planejamento continue baseado apenas em dados históricos de vazão dos rios, que já não refletem mais a realidade climática atual. Esse cenário de baixo desempenho é justamente o tipo de argumento técnico que poderia, no futuro, ser usado para justificar a necessidade de uma represa regularizadora como a Babaquara, sob a alegação de garantir segurança energética ao sistema elétrico nacional. O impacto de um projeto como esse, caso se concretize, ultrapassaria em muito as fronteiras da bacia do Xingu. Para as comunidades indígenas Kayapó, significaria a perda definitiva de territórios tradicionais, incluindo locais sagrados, áreas de pesca e rotas de deslocamento usadas há gerações. Para o equilíbrio climático regional, representaria a liberação de uma quantidade massiva de gases de efeito estufa, exatamente em um momento histórico em que a Amazônia já enfrenta riscos crescentes de colapso de seu próprio ciclo hídrico.
Para o restante do Brasil, o argumento oficial sempre giraria em torno da garantia de fornecimento de energia elétrica, especialmente em um cenário de aumento de demanda associado ao uso crescente de ar-condicionado e à eletrificação de diversos setores da economia. Mas e você? O que você acha desse projeto que existe apenas no papel, mas que pode definir o futuro de toda uma região da Amazônia? Comente. Este é o canal Urbana. Deixe seu like, inscreva-se e assista a um vídeo anterior.